Bem, neste vídeo aqui, olha só, vou mostrar uma tabelinha para vocês com algumas grandezas físicas. Qual que é o propósito dessa tabelinha? É só para mostrar para vocês que para cada grandeza física eu posso usar um símbolo para representar ela. Por exemplo, vamos pegar aqui a primeira grandeza física aqui. A primeira grandeza física é a velocidade, não é isso? Eu já expliquei para vocês que a velocidade ela mede o quê? Ela mede a rapidez com que o movimento ocorre. Todas as vezes que você for expressar a velocidade numericamente, certo? Todas as vezes que você for expressar a velocidade através de um número, você tem que colocar isso daqui antes do número, tá vendo? Um vezinho minúsculo. Por exemplo, eu pergunto para você, olha, o seu pai estava viajando ontem, ele estava a que velocidade, certo? Aí você vai colocar aqui, ó, a velocidade que ele estava, né? Então a velocidade é igual a, aí você coloca o valor, sei lá, 70 quilômetros por hora, tá vendo? Então, sempre antes do valor numérico, você coloca o quê? Você coloca o símbolo da grandeza física. Outra grandeza física, aceleração, certo? Qual que é o símbolo que eu tenho para aceleração? É um A minúsculo, tá bom? O que é mesmo aceleração? Eu expliquei para vocês no vídeo anterior que aceleração é o quê? É a forma como a velocidade muda, né? É a mudança de velocidade. Se a velocidade muda muito, a aceleração é grande. Se a velocidade muda pouco, a aceleração é pequena, certo? Outra grandeza física, voltagem, certo? Qual é o símbolo que eu uso para voltagem? Um V maiúsculo, tudo bem? Qual é o símbolo que eu uso para temperatura? O símbolo que eu uso para temperatura, bem, eu posso usar ou um T maiúsculo ou esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui onde está apontando a caneta, isso aqui é uma letra grega, tá? É uma letra grega, uma letra do alfabeto grego, tá bom? Como é que você lê isso aqui? Isso aqui você lê como sendo teta. Teta, tá? Então, a temperatura, ou você vai expressar com T maiúsculo ou com teta, tá bom? Isso depende do livro. Alguns livros usam esse símbolo e alguns livros usam esse símbolo. Por exemplo, eu posso perguntar para você, qual que é a temperatura do seu corpo? Você pode colocar assim, ó, que a temperatura do seu corpo é igual a 37 graus Celsius, tá vendo? Temperatura é igual a 37 graus Celsius. Ou você pode fazer assim também, ó. Ou a temperatura, coloca um θ bem grande, é igual a 37 graus Celsius, tá vendo? Então você usa ou este símbolo ou este símbolo, tanto faz. Isso depende do livro. Essa outra grandeza física aqui, ó, é a força, certo? Certamente você já ouviu falar muitas vezes da força, não é isso? Então, qual o símbolo que você usa para força? É um F maiúsculo, tudo bem? Outra grandeza física, energia, certo? Qual o símbolo que você usa para energia? Ou é um U maiúsculo ou um E maiúsculo, tudo bem? Outra grandeza física, o ângulo. O que é ângulo, pessoal? O ângulo, ele mede a abertura entre duas retas. Por exemplo, vou colocar uma reta aqui, ó, e outra reta aqui, tá vendo? Aqui, ó, existe uma abertura entre as duas, certo? Deixa eu colocar aqui numa folha em branco, para não ficar confuso, tá? Então, tá vendo? Eu tenho duas retas aqui, ó. Eu tenho essa daqui, ó, e essa daqui. Então, eu tenho abertura entre elas, né? Essa abertura que a gente chama de ângulo, certo? Veja que no caso desses dois pincéis aqui, ó, o ângulo é pequeno. Mas se eu fizer assim, ó, eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar aumentando o ângulo, não é isso? Então, o ângulo é sempre a abertura entre duas retas, tá bom? Então, o ângulo também é uma grandeza física. Qual é o símbolo que você usa para o ângulo? O ângulo, pessoal, existe vários símbolos que você usa para ele. Você pode usar essa letra grega aqui, ó, você chama de φ, esta letra grega que você chama de θ, esta letra grega você chama de ômega. Além disso, tem várias outras letras gregas que você pode usar. Você pode usar também o alfa, o beta, e isso vai depender sempre do quê? Vai depender sempre do livro que você estiver utilizando, tá? Então, qualquer um dessas letras aqui do alfabeto grego, você pode utilizar para medir o ângulo, tudo bem? Tá? Então não precisa se preocupar em decorar isso aqui não, tá bom? Isso aqui depende do livro que você estiver usando. Se o livro que você usa usar o θ, então você vai usar só θ. Se o livro utilizar o φ, então você vai usar só o φ. Se o livro utilizar o ômega, então você vai usar só o ômega e por aí vai, tá? Então depende do livro, tá? Qualquer letra do alfabeto grego você pode usar para representar o ângulo. E essa última grandeza física que eu coloquei aqui é o quê? É a área, né? A gente já falou o que é a área, né? A área mede o tamanho de uma superfície, não é isso? Então,
Isso aqui são somente alguns exemplos de grandezas físicas. Eu falei para vocês que a lista de grandezas físicas é muito grande, né? Eu não vou colocar todas as grandezas físicas aqui, tá? O que vocês têm que lembrar essencialmente é que para cada grandeza física você tem um símbolo associado, certo? Então, antes de você expressar o valor da grandeza física, é sempre necessário você colocar o símbolo referente a ele, tudo bem? Então tá aqui o valor, tá aqui o símbolo, tá?